Bom, antes de começar a falar sobre essa dublagem, eu vou contextualizar vocês um pouco sobre o episódio em si. Então, estou aqui no celular logo na Wikipédia para ler para vocês um pouco sobre o episódio e a história dele. Bom, Pantry Panic, Pânico na Cozinha, ou Despensa do Desespero em português, como ficou conhecido o título da animação aqui no Brasil, é um filme curta-metragem de animação estadunidense, sendo o terceiro da série Pica-Pau. Foi produzido por Walter Lantz Productions, distribuído pela Universal Pictures e estreou nos cinemas dos Estados Unidos em 24 de novembro de 1941. Sim, nessa época, esses curtas-metragens do Pica-Pau eram exibidos no cinema, e assim como vários outros curta-metragens também. Agora, sobre a história do episódio enquanto todos os pássaros da floresta estavam migrando para o sul por causa do inverno, o pica-pau estava preparando-se para nadar no lago. Ao perceber a migração, ele pergunta aos pássaros para onde eles estão indo e eles explicam que estão migrando para o sul, pois o professor Temporino Marmota, o meteorologista local, havia anunciado que um grande frio tomaria conta da região. Entretanto, o pica-pau não se preocupa, pois ele não acredita nas previsões do tempo. Eu também sou um pouquinho assim. Eu tenho minhas dúvidas com relação à previsão do tempo. Eu nem sempre acredito, porque às vezes pode estar marcando que vai fazer o sol e acabar chovendo. Às vezes a previsão do tempo pode estar marcando que vai chover e faz um calor do caramba e mal tem uma gotícula de chuva caindo. Mas prosseguindo. Para a surpresa do pica-pau, as previsões do tempo estavam corretas e um inverno rigoroso tomou conta da região. Novamente, o pica-pau não se preocupa, pois ele tem em sua casa um estoque cheio de comida. Porém, um redemoinho de neve entra na sua casa e leva embora toda a sua comida, não deixando uma migalha sequer. 2 semanas depois, o pica-pau, sem comer nada desde o incidente com o redemoinho, encontra-se cara a cara com a fome, personificada de um jeito semelhante à personificação da morte. É, é bem parecido mesmo. Um mês depois, um gato faminto aparece em frente à casa do pica-pau e planeja comer o pássaro. O pica-pau, sem comer nada durante um mês, enquanto avista o gato, planeja comê-lo também. E quando os dois se encontram, começa uma briga para ver quem consegue matar o outro primeiro. Após alguns minutos de batalha, um grande alce aparece na porta da casa. Quando o pica-pau e o gato avistam o animal, imediatamente o matam e o comem inteiro. Sentados ao lado dos ossos do alce, os dois aparentam estar satisfeitos. Entretanto, o gato olha para o pica-pau e fala: Isso foi delicioso, mas sabe, eu ainda tenho fome. E o pica-pau responde: Ah, é? Eu também. Os dois pegam as facas, finalizando o desenho com os dois ainda com fome tentando se matar. De novo, de novo, né? Porque é bem pesado para uma animação infantil, mas naquela época as coisas não eram igual hoje em dia, então, né? Sobre a dublagem do gato, no original foi feita pelo Danny Webb e os Pássaros da Floresta foram dublados pela Sarah Berner e Bernice Hansen. Não sei se é assim que se pronuncia, mas tá aqui. Bom, eu acabei pulando, mas a dublagem do Pica-Pau e a do Gato foram feitas pelo mesmo dublador no áudio original, que foi o Danny Webb, como tá mostrando aí na tela para vocês. Bom, é isso. Isso foi uma pequena contextualização sobre o episódio e na dublagem que eu vou citar aqui, ela se encontra na coletânea do Pica-Pau e os Clássicos Malucos. Esse DVD, inclusive, mostrei no vídeo anterior do especial, falando que é uma dublagem que acredito que poucos conhecem, pois está presente nessa coletânea aqui, onde só tem um episódio do Pica-Pau, que é esse que eu tô falando aqui no vídeo agora, nesse momento. Os outros eram tudo animações clássicas de desenhos em preto e branco, dos anos 30, dos anos 20 até.
Alguns tinham cores, outros não, era tudo preto e branco. Inclusive tem um episódio que mistura animação com live action, em que é, tem um garoto alimentando uns gansos, aí uma ganso sai, tipo, pela floresta fora, o menino a segue, encontra um sapo que é feito em animação. E ele conta uma história para esse garoto. Por que eu estou citando essa animação em específico? Bom, porque o dublador do garoto nesse episódio em si é o mesmo que dubla o Pica-Pau nessa dublagem pouco conhecida. E durante o episódio, fica aparecendo a logo da Mill Creek Entertainment ao longo do episódio e dos outros clássicos também. E aí eu pesquisando mais a respeito, eu descobri que é uma empresa americana de home video que distribui vários várias animações e dentre outras coisas em formato de vídeo, ou seja, DVD, Blu-ray e até também em formato digital. E é uma empresa independente, mas que possui várias parcerias de, de licenciamento de várias obras cultuadas aí. Inclusive, eu não sei exatamente se a dublagem desses episódios clássicos aqui foi encomendada por ela, uma empresa fundada em 2002, mas eu não sei se foi encomendada por ela quando distribuiu, por exemplo, aqui no Brasil, se é que distribuiu, eu não sei exatamente, eu não achei isso na pesquisa, mas tudo indica que essa dublagem possa ser amadora, tanto que se for comparar com a dublagem que foi perdida durante anos, que eu também vou mostrar nesse vídeo, um comparativo para vocês verem, é, com relação à dublagem perdida barra rara e a dublagem oficial que o episódio ganhou depois, esse dublagem do episódio é bem diferente. Por exemplo, o dublador do Pica-Pau nesse episódio aqui, em questão, ele tem a voz mais grave do que os outros dubladores da dublagem oficial que o episódio ganhou. Então, não consegui encontrar muitas informações sobre essa dublagem, então por isso que eu disse que eu acredito que ela talvez seja amadora. Inclusive, agora eu vou falar sobre a história por trás desse DVD aqui, de como eu adquiri ele. Já tem mais de uma década já que eu tenho ele aqui em casa. E a história por trás disso é meio que interessante. Na época, por exemplo, quando o- os vizinhos que moravam na casa aqui de baixo, eles tinham um filho. E esse filho deles tinha esse DVD do Pica-Pau aqui. Aí quando eu assisti lá na casa dele, tipo, numa visita, assim, eu me interessei e pedi minha mãe para comprar o mesmo DVD para mim. Aí foi assim que eu adquiri esse DVD. Ela conseguiu achar e comprou para mim. O que já aconteceu também, mais ou menos na mesma época, com outras coisas. Por exemplo, o próprio filme do Alvin e os Esquilos, que eu tô aqui também, ele foi adquirido por mim justamente porque eu pedi minha mãe para comprar, porque meu primo tinha esse DVD aqui. Aí quando eu assisti lá na casa dele na época, eu me interessei. Aí eu pedi minha mãe para comprar para mim, porque eu fiquei interessado, curti. Então essa foi meio que uma época que os DVDs que eu adquiri assim desse tipo assim eram ou porque eu gostaria de adquirir ou porque eu vi, como eu falei, na casa do vizinho que morava aqui na época, na casa de baixo e ou na casa do meu primo, por exemplo, quando eu assisti, aí eu pedi minha mãe para comprar esses episódios, assim, esses episódios, é, esses DVDs para mim. Agora, por fim, eu vou mostrar um comparativo da dublagem para vocês terem uma noção da diferença entre elas. Vou botar basicamente alguns pequenos trechos de cada dublagem e depois, tipo, mais e mais para comparar a voz de cada personagem e cada trecho em específico para vocês verem a diferença. E depois eu vou também falar sobre os dubladores do Pica-Pau ao longo dos anos. E bom, como esse episódio hoje em dia está em domínio público, tanto que é o único episódio do Pica-Pau que está em domínio público para uso na internet, por exemplo, eu vou poder
exibir as cenas dele aqui no canal, eu acho que sem medo de levar problemas com direitos autorais. Então eu espero que não me dê problema com direitos autorais mesmo esse episódio, porque quando eu postei lá no canal secundário a gravação que eu fiz desse episódio, do DVD aqui, não tinha dado esse problema com direitos autorais. Então vamos lá deixar as cenas reproduzindo e logo em seguida eu vou falar sobre as dublagens do Pica-Pau ao longo dos anos. Inclusive, vou deixar na descrição também mais detalhadamente o porquê que esse episódio está em domínio público, de acordo com a pesquisa que eu fiz. Eu não quero falar aqui para não deixar o vídeo muito longo. Então, sem mais delongas, fiquem agora com a comparação de dublagens.